Eu tenho uma palavra hoje de um texto que eu nunca ministrei sobre ele. Eu quero ler dois textos. O primeiro deles é Efésios capítulo 6. O tema da palavra de hoje é lençol ou armadura. Eu gosto desses temas assim, né? Curioso. Você ouve o tema e fala: o que vai sair desse negócio? Lençol ou armadura? Estudando, lendo sobre a crucificação, eu achei um texto que eu vou ler também, mas primeiro eu vou ler Efésios, e nós vamos falar de armadura, e depois nós vamos falar do lençol. Efésios capítulo 6, versículo 14. Fazer como faço no templo. Quem já abriu, diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Abriu aí, André? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, vamos no versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos anteceder um pouco. Ouça e acompanhe comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá certo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete que guarda a nossa mente, nossos pensamentos. Recebe hoje na sua casa. Tomai também o capacete da salvação. E entenda uma coisa: na armadura de Deus existe algo em especial para guardar seus pensamentos, para guardar sua mente. Eu não sei se você está vivendo um tempo de ansiedade extrema, eu não sei se você está vivendo um tempo de medo extremo, um tempo onde você já não consegue mais controlar seus pensamentos. Tomai o capacete da salvação, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Marcos capítulo 14, por favor. Marcos capítulo 14, segundo livro do Novo Testamento, primeiro Mateus, depois Marcos. Capítulo 14, versículo 51. Jesus está sendo levado. Jesus foi preso. E certo jovem seguia a Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 51. Mais uma vez, quem abriu, diga glória a Deus. Ouça, dois versículos 51 e 52. Um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Você está comigo? Amém?
Se é amém, você pode colocar um amém no comentário que eu vou ver. O tema da palavra hoje é lençol ou armadura? O texto fala sobre dois tipos de pessoas que querem seguir a Jesus. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, ou demonstram esse desejo. Mas Jesus Cristo sabia que naqueles que o seguiam, haviam os mais diversos tipos de pessoas e de intenções e de motivações. Certa vez Jesus, com um público muito grande na sua frente, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas antes disso vai dizer, e chamando a si a multidão e os discípulos, ou seja, estava todo mundo no mesmo bolo. Olhando de cima de um drone, estava vendo todo mundo no mesmo bolo. Mas ele sabia quem era a multidão, ele sabia quem fazia número, e ele sabia quem era discípulo, quem tinha nascido de novo, quem recebeu uma outra identidade. Creia nisso, você tem uma identidade, e essa identidade é uma identidade de filho. Chamando a si a multidão, os discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí o texto que eu acabo de ler, os dois textos, o primeiro, o apóstolo Paulo falando à igreja que estava em Éfeso, ele diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda ela é importante. Para quê? Para que vocês possam resistir. Esse é um dos pontos que para mim é chave, para que vocês possam resistir o dia mau, e havendo feito tudo, vocês fiquem firmes e alicerçados. E aí ele vai descrevendo essa armadura. Ele vai dizer que essa armadura tem uma couraça, e ele fala: vestivos dessa couraça da justiça. Ele fala também de calçar os pés, proteger os pés, a preparação do evangelho. Ele fala de um capacete da salvação. Ele fala de uma espada que é a palavra. E ele fala que nós devemos nos revestir por completo, cingindo com toda a armadura de Deus. Porém, o outro texto que eu li vai dizer que Jesus, quando está a caminho do Gólgota, um jovem, não sei se por curiosidade, eu não posso ser preciso em por que ele seguia Jesus, mas a forma com que ele seguia muitas vezes mostra a sua motivação. Muitas vezes nossas ações mostram a nossa motivação. E quem é esse jovem, pastor? Não sabemos o nome, mas o que Marcos diz, no capítulo 14, versículo 51, é que certo jovem seguia Jesus. Ou seja, Jesus está indo e ele está indo atrás. Porém havia uma particularidade, que não era o jeito de ele andar, mas era a forma com que ele estava vestido e com que ele estava vestido. E o texto vai dizer que esse jovem, ele não prossegue a sua caminhada, ele retrocede, ele volta atrás. Por quê, pastor? Por causa da forma com que ele estava vestido. Porque aquilo que eu estou vestindo, aquilo que eu estou me cingindo, seguindo a Cristo, vai determinar se a minha caminhada será uma caminhada longa, uma caminhada de êxito ou uma caminhada curta, uma caminhada de vergonha e uma caminhada de fracasso. E o texto diz que esse jovem, eu não sei, mas nós podemos conjecturar, nós podemos imaginar que esse jovem está na sua casa, na sua cama, e ele ouve uma multidão passando. Ele olha pela janela e ele vê o que é, e é algo interessante. É o Cristo sendo levado para ser crucificado. Quem sabe é isso que ele estava fazendo. Eu não sei de onde ele veio, mas uma coisa eu sei: ele aparece na rua com algo que não é comum. No meio da multidão, ele está enrolado no lençol. E por baixo ele está pelado. Por baixo ele está nu.
E ele, enrolado no lençol, está seguindo, está acompanhando. Jesus vira na rua direita, ele vira também. Suponhamos que segue uma reta, e ele segue também. Suponhamos que faz uma curva, e ele faz a curva também. E ele vai seguindo a Jesus. Até que no meio do caminho, até que durante essa caminhada, alguém se levanta contra ele. Até que no meio da caminhada tentaram o parar. Entenda uma coisa: você não vai caminhar com Jesus sem encontrar adversidades no meio do caminho. Você não vai seguir a Cristo. Paulo dizia: ninguém que sirva a Deus piamente vai deixar de sofrer perseguição. Então todo aquele que servir a Deus fielmente, todo aquele que seguir os passos de Jesus, sofrerá perseguição. E esse jovem está seguindo Jesus, até que no meio do caminho, até que no meio do processo, ele começa a enfrentar oposições. Quem sabe você começou a seguir a Jesus e você tem enfrentado oposições. Mas entenda uma coisa: isso não é algo incomum, isso faz parte da caminhada. Agarraram aquele jovem, e quando agarraram aquele jovem, como a sua atenção e a sua força, a sua concentração estava voltado em segurar a roupa, segurar o lençol que ele fazia de roupa, ele não consegue resistir àqueles que estão agarrando, ele não consegue lutar contra para perseguir no caminho. Entende isso? Ele está no meio de uma caminhada, mas na hora em que ele encontra oposição, ele não consegue resistir a essa oposição, ele não consegue empurrar essa oposição. Para quê? Para seguir caminhando? Não, porque ele segura o lençol, e quando o agarram, ele solta o lençol e ele foge. Ele abandona a caminhada e foge. E foge como, pastor? E foge nu, foge desprotegido, foge envergonhado, foge descoberto. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você tem caminhado com armadura ou com lençol? Que você começou a seguir a Cristo, eu não duvido. Você está aqui conosco cultuando, mas como tem sido a sua caminhada? Por quê, pastor? Porque havia muita gente seguindo a Cristo, mas nem todos chegaram na cruz. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus está crucificado, ele olha para baixo, quem ele vê? Ele vê João e ele vê Maria. Por quê? Porque não basta simplesmente seguir a Jesus e começar uma caminhada. Você precisa permanecer firme nela até a cruz. Você precisa permanecer firme nessa caminhada, porque o nosso alvo é a cruz. O nosso alvo é encontrá-lo. Eu não posso simplesmente segui-lo. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso alcançá-lo. Eu preciso me aproximar. E esse homem, embora seguindo, não alcança o alvo, o propósito daquele que inicia uma caminhada. Então eu não duvido que você esteja caminhando, eu não duvido que você começou a seguir a Cristo, mas você está de lençol ou você está de armadura? Pastor, o que significa alguém estar de lençol? Que aplicação você faz desse texto para as nossas vidas? Ei, esse jovem veste somente um lençol, ele está nu, ele não se preocupa em vestir algo para seguir a caminhada. Não, ele leva somente um lençol. E caminhar com o lençol aponta para alguém que está mais preocupado com a superficialidade. Caminhar com o lençol aponta para alguém que ainda caminha no nível do superficial. Ah, meu Deus, o que Jesus fez na minha vida ainda é deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir para o baile. Mas o que Deus quer fazer é algo muito mais poderoso. Ei, lençol aponta para aquilo só que as pessoas estão vendo, mas para algo que sai com muita facilidade, que quando bate um vento sai. Deus quer ir mais profundo, além daquilo que os homens podem ver, além dos aplausos e das aprovações dos homens. Ele quer caminhar contigo num nível mais profundo. Esse jovem tem a sua caminhada interrompida. Por quê? Porque ele está revestido por algo que só cobre o que é superficial. Ah, meu irmão, ei, ele está de lençol, ele não está de armadura. Deixa eu te falar uma coisa: quem está de armadura
está coberto superficialmente, mas também está protegido interiormente. Ele fala assim: revestido de toda a armadura de Deus, sobretudo. Ah, meu Deus, revestido de toda a armadura de Deus, sobretudo, ou seja, mas deixa eu te dar uma ênfase aqui em algo que é muito importante. Tome o escudo da fé. Por quê? Porque o escudo da fé, ele apaga todo dardo inflamado do maligno. Ei, o papel do inimigo é lançar dado. Ei, o trabalho do inimigo é lançar dados inflamados. E daí, pastor? Não importa a seta, não importa os dados. Se nós estamos revestidos com a armadura de Deus, no meio do caminho nós iremos suportar as oposições, e com o escudo da fé resistiremos firmes. Então qual é a diferença de alguém que caminha protegido, não protegido, mas coberto por um lençol, e alguém que caminha revestido pela armadura de Deus? Quem tem lençol ainda está no nível só da superficialidade. Quem tem armadura, a armadura também protege o superficial, mas ela cuida do interior. Ei, quando o dardo vem e o escudo apaga, ele não protege só o que é superficial, ele guarda o que está por dentro. Ah, meu Deus do céu, na verdade, o propósito do escudo e o propósito da armadura não é guardar o que está superficial não, Diogo. Quando eu boto uma armadura para ir para a guerra, não é para guardar a minha pele, não é para me proteger do sol, é para guardar o que está aqui dentro. A armadura está por fora, mas o verdadeiro propósito é guardar o que está dentro, é o homem interior. Está entendendo? Mas esse jovem aqui, ele não resiste a um simples nível de batalha. Por quê? Porque ainda está de lençol. Deus está te chamando para quê? Deixa esse lençol, toma uma armadura, cuida do que está dentro, do que está no profundo, porque esse é o propósito e o desejo de Deus para você. Ele não resiste, ele não suporta. Por quê, pastor? Porque tem um lençolzinho, e quando chega no nível de batalha, que não é nem tão difícil. Quem sabe esse jovem começou a caminhar naquele dia, ele começou a seguir, e também no mesmo dia que ele começou a seguir, ele já deixou de seguir. Porque não é o que está por fora que determina, não é a aparência que determina, não é a aparência. Sabe o que o lençol é? Só para eu não sair pelado, então eu vou cobrir aqui. Ei, lençol, ah meu Deus, lençol não é roupa, lençol não tem costura. Ei, Hildo, lençol não tem costura. Lençol cobre o corpo, mas não está ligado no corpo. Ei, Diogo, pega essa. A armadura tem cinto. A armadura está sobre o corpo e está ligada no corpo. Lençol está sobre o corpo, mas não está ligado no corpo. Deus está te chamando para estar ligado, conectado com o corpo. Não é lençol, o que Ele está te dando é armadura, porque a armadura está ligado. A armadura está ligada e está firmado. Quem tem armadura trava a batalha e a armadura não sai. Quem tem armadura pode tropeçar e a armadura não sai. Quem tem armadura, ele cai na guerra, ele trava a batalha, mas ele permanece. Por quê, Dudu? Porque está preso no corpo. O que está preso no corpo nunca vai sair. Está entendendo? O que está ligado no corpo não vai sair no meio do caminho. Percebe como é feita a nossa roupa? Olha o casaco do João. O casaco do João, ele está preso nos braços, ele está preso na cintura. Tem ali, a gente não agarra o João e arranca essa roupa dele. Lençol não. Lençol ele está sobre, mas não está ligado. Você tem caminhado com lençol ou com armadura? Ah, sabe o que faz muita gente caminhar com lençol? Porque lençol por um tempo funciona. Ele conseguiu caminhar durante um tempo com lençol? Conseguiu, João? Me ajuda a pregar. Faz o que eu te... Me ajuda a pregar. Ele conseguiu caminhar durante um tempo com lençol? Ele conseguiu. Lençol cobriu a sua nudez? Cobriu. Lençol serviu por um tempo? Serviu. Ele, quem sabe, andou 1, 2 ou 3 ruas de lençol? Andou. Ei, mas lençol é roupa? Não.
Ah, meu Deus, a gente volta no que a gente falou algumas semanas. Ei, tem coisa que ele vai repetir porque eu não estou vivendo ainda, então ele vai repetir. Tem coisa que dá certo, mas não é certo. Tem gente que está seguindo a Jesus, mas cheio de peça adaptada. Tipo aqueles carros velhos que você pensa assim, cara, não tem essa peça, aí você adapta. É original? Não, Deus te chamou para andar em fidelidade, não adaptado. Ei, lençol ele não é roupa, mas ele funciona durante um tempo. Funciona, ah meu Deus, funciona, mas no dia mau não permanece. Ei, lá em Efésios vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe para quê? Para que você possa resistir o dia mau. Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas que vem uma crise no mundo, tem horas que vem uma crise na igreja, tem horas que vem, sabe para quê, meu irmão? É para sacudir a roseira. Só vai ficar quem está ligado na videira. Só vai ficar quem está ligado na videira. Quem está ligado vai sacudir para lá, vai sacudir para cá e vai permanecer ligado nele. Ei, a diferença, ei, quem tem lençol não suporta a adversidade. Mas o texto vai dizer: revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir o dia mau. Aí eu quero, se você é da CBM, você já ouviu isso. E eu quero enfatizar aqui. Nosso Deus nos ensina através do irmão Paulo que eu não vou me revestir no dia mau. Eu me revisto para o dia mau. E isso faz toda a diferença. Como isso, pastor? Ei, não, eu não vou me revestir no dia mal. No dia mal você não tem psicológico. No dia mal, meu irmão, a sua visão está comprometida. Seu emocional está comprometido. Seu espiritual está comprometido. Então o que a Bíblia me orienta? Ela me orienta: ei, se reveste todo logo. Mas eu não estou passando dificuldade, por que eu não vou me revestir? Eu não estou passando por problema, por que eu vou me revestir? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau, porque dias maus sempre acontecerão. Então, não se revista no dia mau, se revista para o dia mau. Que diferença isso faz, pastor? A diferença é que quem se revestiu para o dia mau estará preparado. Ele vai passar por tudo o que o texto disse e vai ficar firme. Quem sabe você não se preparou para o dia mau. E aí? E aí que você tem passado por tudo isso, você está pensando assim: olha, se o vento bater um pouco mais forte, eu estou na corda bamba. Não, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, firme para sempre. Ei, quem tem capacete da salvação vai resistir o dia mau. Por quê? Porque a minha mente, porque os meus pensamentos estão guardados nele. O que Paulo disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus em orações e súplicas. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O meu coração e a minha mente vai estar guardado nele. E aí tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem tem capacete da salvação no dia mau não vai se perder nos seus pensamentos. Mas e esse jovem, pastor? Ele tem só um lençol. Esse jovem, antes de sair de casa, ele pensou assim: seguir esse Jesus é a coisa mais fácil. Seguir Jesus, ele mesmo está preso, então eu vou seguindo ele, eu vou de lençol. Ele não imaginou que haveria um embate no caminho. Você quer carregar a cruz? Você quer seguir a Cristo?
haverão embates no caminho. Ah, pastor, então não vou seguir a Cristo. Não, siga a Cristo, porque qualquer pessoa, em qualquer religião ou qualquer fase da sua vida, ela vai ter embates na sua vida. A diferença é que quando nós seguimos a Cristo e temos a armadura de Deus, nós estamos preparados para o dia mau. O Salmo do bom pastor diz que ainda que eu ande pelo vale onde a morte faz sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu gosto quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele encerra o Sermão da Montanha e diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado àquele que edificou sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não pratica é aquele que edificou a casa sobre a areia. E aí se estabeleceu um caos sobre a cidade. Caiu a chuva, transbordaram os rios, bateram o vento, alagou e deu contra as duas casas. Qual caiu, pastor? A que tomou mais vento? Não. Qual caiu, pastor? A que estava na ribanceira? Não. Qual caiu, pastor? A que tomou mais água? Não. O que determina a queda não é o vento que vem de fora, é o alicerce sobre o qual eu estou estabelecido. Ei, se o alicerce sobre o qual eu estou estabelecido é um alicerce firme, pode vir o vento que vier, que nós permaneceremos firmes nele. Esse jovem começa a caminhar e ele não se prepara para os embates da caminhada, e nós teremos embates na caminhada. Pastor, o que acontece quando ele tem um embate na sua caminhada? Diferença crucial de quem tem armadura e de quem tem lençol. Diante de um embate, ele é jovem, e se ele é jovem, ele tem vigor. João disse assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Juventude é sinônimo de vigor. Se ele é jovem, João, ele é forte. Havia no corpo dele preparo para o embate, mas ele não estava revestido para o embate. Portanto, quem foge não é o velho fraco, quem foge é o jovem. Ai, meu Deus. E o download começa a vir, a gente tem que dar lugar para ele poder acontecer. Amém, meu irmão? Ei, quem foge é o jovem, não é o velho. Ele não está fugindo porque ele é fraco, ele está fugindo porque ele não está revestido. Ele não está fugindo porque ele está cansado. Não, ele não está fugindo porque ele não está revestido. Ei, em nome de Jesus nós queremos orar hoje. Hoje Deus vai fazer um Pentecoste na sua casa, meu irmão. Deixa o celular, larga ele num lugar e dá lugar para o Espírito Santo, para ele mover a sua família. Ei, eu hoje como pastor quero dizer, coloque a mão no seu esposo, na sua esposa, ora com eles e diga: Espírito Santo, nós queremos ser revestidos, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Maria é uma jovem virgem que vai receber no seu ventre o Salvador. Eu imagino os seus medos, mas a palavra do anjo é: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Ah, meu Deus! Ai, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A missão mais excelente que alguém já recebeu na terra. Ei, a missão não tem Moisés, não tem Elias. A missão mais excelente que alguém já recebeu: Maria, um ser humano que no seu ventre recebe e hospeda o Salvador, o Filho de Deus. Não é filho de José, ela não tem relações com José, e ela vai abrigar Deus no seu ventre. Ela não sabe como isso é possível. A resposta é: não é o que você tem, é o que vai te envolver. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí quando Herodes se levanta querendo um menino, ela entrega? Maria entrega? Não. E quando ela vai lá na hospedaria e não tem lugar para ela, ela desiste?
Não. E quando ela está longe de casa, ela para? Não. Por quê? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Deus já sabia do que haveria na caminhada, então eu estou te revestindo para você aguentar o processo. Está entendendo isso? Eu estou revestindo você para você aguentar o processo. Ei, esses são dias de revestimento. Essa sexta-feira da paixão vai ser uma sexta-feira de revestimento. Pelo amor de Deus, pega isso na sua casa do seu pastor. Quem sabe você está até seguindo, mas você está de lençol. Se bater um vento, se travar uma batalha, arranca isso. E aí, pastor? E aí, qual é a diferença crucial, André, de quem anda de lençol e quem anda de armadura? Quem anda de armadura resiste, quem anda com lençol foge. O que ele fez? Ele fugiu. Se ele tivesse de armadura, ele poderia resistir. Maria tinha armadura. Nos dias maus, Maria ficava, Maria permanecia. Por quê? Por causa daquilo que a envolveu, daquilo que revestiu. Ei, Deus quer te revestir. Deus quer te revestir hoje, porque Ele vai fazer na tua vida. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa. Quanto tempo você está vivendo um marasmo? Quanto tempo você está vivendo um esfriamento? Quanto tempo você está vivendo uma vida cristã morna e morta? Quanto tempo você está vivendo? Ei, aproveita agora aí na sua casa para chorar. Aproveita para confessar. Sabe por quê? Porque na carta que ele enviou aos Efésios, ele disse assim: conheça as tuas obras. Ei, ele conhece as tuas obras. Eu sou uma pessoa boa. Ele conhece as suas obras. Mas eu tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você tem andado de lençol. Você tem andado de lençol. Se bater um levante, algo forte na tua vida, você não fica, você não permanece. Mas ei, esse culto, essa noite, é para você se revestir da armadura de Deus. Da armadura de Deus, é essa noite. E aí, pastor? Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste. Meu Deus, Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso. Que é isso? Olha isso, João. Jesus para uma igreja, dizendo para uma igreja: vocês já estão caídos e não reconhecem. Eu conversava com alguns amigos pastores e eu via uma preocupação do povo se desviar nesse tempo. Eu falava: como é que o cara se desvia na quarentena, velho? Na live da Marília Mendonça, ele compra um monte de cerveja, fica doido, chapado. Como é que faz? Não tem boate, não tem nada, meu irmão. Como é que se desvia? Não, porque não vai no culto. Mas não vai no culto, também não vai em lugar nenhum, meu irmão. Não tem lugar nenhum para ir. E o que eu refletia é: tem muita gente que já está caído, mas ainda vai na igreja. Eita, pega aí. A carta não foi para quem estava fora da igreja, a carta foi para a igreja. Tem muita gente que está caído, mas ainda vai na igreja. Está forte? Então pega. Ei, lembra de onde caíste. Pega isso no espírito. Para de negar sua condição. Para de negar sua condição. Ele está dizendo: lembra de onde caíste. Ou seja, vocês já estão caídos. Se arrepende. Arrependimento. Se arrepende e volta à prática. A prática. Para de querer sentir, se arrepiar. Volta à prática das primeiras obras. E tenho dito: primeiro amor não é voltar a sentir para voltar a fazer. Primeiro amor, com base na Bíblia, é voltar a fazer para voltar a sentir. Você está entendendo? Último ponto. Quem tem armadura resiste. Jesus disse. E quando o diabo vier, vai fugir? Foge não. Resistir
ao diabo. Tem gente que fala, eu respeito, cara, sabe, é o nível que você está andando. Pastor, o diabo, e daí o diabo, cara? O diabo é um derrotado, cara. O diabo é um derrotado. O diabo já está condenado. E o diabo, se o diabo fizer, maior é o que está em nós, meu irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Jesus Cristo disse, e aí, quando o diabo se levantar, resiste o diabo. Ah, meu Deus, o diabo não tem armadura. O que ele vai fazer? Ele vai fugir, meu irmão. Que isso? Eu não aguento, cara. Tem que ser menos pentecostal, né? Ei, no embate entre você e o diabo, quem tem lençol e quem tem armadura? Se é 2 de lençol, vai vencer o mais experiente. Se os 2 estão de lençol, vai vencer o mais antigo, João. Satanás não tem armadura, nós temos. Eu acho que quando Saul oferece a armadura dele para Davi, Davi não quis, não foi presunção como as pessoas diziam, não. É porque ele dizia, tu vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo isso? Cheira manda. Por quê? Porque o mesmo Efésios vai dizer assim, olha isso, meu irmão. Ai, meu Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A armadura de Golias era uma armadura humana, e a armadura humana sempre tem brecha. E veio uma pedrinha e fincou na testa. Davi está revestido com a armadura de Deus. E quem está revestido com a armadura de Deus está por inteiro protegido. Como é que termina a história, pastor? A história termina com o homem fugindo nu. A história termina com o homem fugindo nu. E eu quero te dar um alerta. Andar com lençol sempre vai terminar em vergonha. Caminhar com Cristo coberto por lençol sempre vai terminar em vergonha. Eu quero te dar um alerta como pastor hoje. Pare de caminhar com lençol, porque o inimigo já percebeu sua fragilidade e quer te expor à vergonha. Mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Iremos resistir o dia mau e venceremos nele, não contra a carne, não contra a sangue, mas principados e potestades. Não seremos envergonhados, pois somos revestidos pela armadura de Deus. Eu encerro aqui essa palavra, e eu não acredito que todos nós como igreja estamos aqui reunidos, temos armadura. Muitos de nós estamos com lençol. E aí, pastor? E aí, que nesse tempo onde a graça está estabelecida, Cristo já não está mais levando uma cruz e preso pelos homens. Ele morreu e ressuscitou. E sabe o que Cristo faz hoje? Ele quer parar a caminhada, Ele quer vir até você e dizer: eu quero revestir você. E quem sabe você está caminhando para uma estrada de vergonha, mas eu quero quebrar esse ciclo. Eu quero quebrar esse ciclo e revestir você, trazer honra sobre a sua vida, honra sobre a sua vida.